Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 50 ao 53, diz assim, os últimos versículos do Evangelho de Lucas. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estando sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Queridos irmãos, os discípulos estavam numa situação bastante complicada. E eu louvo a Deus que o que aconteceu na época deles. E Deus não permitiu que acontecesse na época em que estamos vivendo. Porque analisando aquela situação, eu não sei qual seria a reação e o comportamento da igreja atual. O último capítulo do Evangelho de Lucas vai tratar a respeito da ressurreição de Jesus. Então o que está acontecendo é que no primeiro dia da semana, algumas mulheres saem em direção à sepultura de Jesus para levar algumas especiarias para preparar o corpo, para embalsamar o corpo de Jesus. Mas nós sabemos que quando elas chegaram lá, a sepultura estava vazia. Jesus não estava lá e um anjo apareceu àquelas mulheres e disseram a elas: porque vocês estão atemorizadas, porque vocês estão buscando o vivente entre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. O evangelista Lucas continua dizendo que aquelas mulheres voltaram para anunciar aos 11 e a todos os que lá estavam com eles a respeito do que tinha acontecido. Isso está registrado no capítulo 24. No versículo 10 diz que eram algumas mulheres. No versículo 9 elas voltaram para falar com os 11 discípulos e mais alguns irmãos que ainda estavam ali aguardando, mas eles estavam numa expectativa muito grande, porque o que eles iriam fazer agora? Viram o sepulcro vazio e elas estão falando com os discípulos, mas eles não conseguiram acreditar nelas. No versículo 11, acharam que elas estavam alucinadas, vendo coisas. Mas Pedro, o versículo 12, diz que mesmo assim, Pedro foi averiguar aquilo que elas estavam falando. Não estava crendo muito, mas foi averiguar. E nesse ínterim, nessa expectativa, nesse temor, o evangelista Lucas continua dizendo, versículo 13, diz que 2 discípulos vão em direção a Emaús para retomar a sua vida. Enquanto isso, aquelas mulheres estão voltando e falando com aqueles que estavam ali. Jesus não estava onde as mulheres foram procurá-lo, mas apareceu a esses 2 discípulos que estavam caminhando por cerca de 12 quilômetros de Jerusalém para chegar à sua aldeia. Jesus aparece àqueles 2 discípulos, sendo que um deles, muito provavelmente, era o próprio tio de Jesus. E eles, achando que era mais um andante, mais um peregrino, convidaram a Jesus para que ficasse ali em Emaús, porque já era tarde. Fica conosco, come, dorme e vai no outro dia. Jesus aceitou ficar ali com aqueles 2 discípulos, mas na hora da ceia, na hora da janta, a Bíblia diz que Jesus, no versículo 30, ele tomou o pão, o que ele fazia todos os domingos com os seus discípulos. Ele tomava o pão, e ele abençoava e partia o pão. Quando Jesus tomou essa iniciativa, então versículo 31 diz que abriram os olhos daqueles 2, e aí eles perceberam que era Jesus. Mas Jesus desapareceu naquela ocasião. E quando eles notaram que era Jesus, a Bíblia diz que eles na mesma hora, imediatamente, versículo 33, voltaram para Jerusalém, para contar aos 11, que não acreditaram que as mulheres estavam contando. Nós chegamos na sepultura e ela estava vazia. Os discípulos não creram. Pedro foi averiguar, constatou
a sepultura vazia, mas esses dois não estavam lá. Enquanto os discípulos não creem no que as mulheres falaram, de repente chega esses dois novamente, onde os 11 estavam reunidos, e eles começam a contar. Versículo 34, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Enquanto eles estão contando essa história também para os discípulos, então a Bíblia diz no versículo 36, que Jesus apareceu no meio deles. Aquele Jesus que as mulheres contaram, eles não creram. Aquele Jesus que esses dois agora estavam contando a mesma história, Jesus se apresenta no meio deles e diz: paz seja convosco. Glória a Deus. Se há alguém que pode dizer isso, é Jesus. A Bíblia diz que eles estavam atemorizados, eles estavam espantados, eles já estavam com medo porque não sabiam o que ia acontecer a partir daquele momento. Jesus foi morto, tudo que eles sabiam é que Jesus foi sepultado. E eles então perdem a esperança. E quando se perde a esperança, se perde tudo. Quando se perde a esperança, se perde a alegria, motivação, fé. Vai tudo com a esperança. Não tem o que esperar. Eles estão nesta situação com seus corações apertados, achando que não tinha mais jeito, achando que não tinha mais solução. De repente chega alguém para dar a eles exatamente o que eles precisavam: paz. É assim que Jesus age. Ele vem para dar exatamente aquilo que nós precisamos. Ele dá aquilo que é adequado à nossa situação. Se você tem um problema, Jesus vai agir exatamente de uma forma ideal ao seu problema, adequadamente ao seu problema. Eu não sei qual é o teu problema nessa noite, eu não sei o que você está pensando nessa noite, não sei o que você está buscando nessa noite. O que eu sei é que Jesus tem algo adequado para você. Glória a Deus. Eu sei que Jesus, ele é eficiente naquilo que faz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Isaías 9,6, ele é o príncipe da paz. Onde ele chega, ele coloca a paz. João 14:27 diz: ele falou: vos darei a paz, e não vou lá darei como o mundo a dá. Não se turbe nem se atemorize. Se tem alguém que tem autoridade para chegar em algum lugar e dizer: paz seja convosco, é Ele, porque Ele é o embaixador da paz. Eu não sei o que você precisa, mas o embaixador da paz está aqui. Primeira coisa, antes de resolver o seu problema, Ele vai dar paz no teu coração. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Então a aparição de Jesus atemorizou os discípulos. Eu não sei qual é o problema que os discípulos tinham com fantasma, porque não foi a primeira vez que eles veem Jesus e pensam ser um espírito. A Bíblia diz que quando ele estava caminhando pelo mar da Galileia, enquanto os discípulos estão no barco, quando eles olhavam, pensavam que Jesus era um fantasma. Eu não sei qual é o problema que eles tinham. Uma vida meio que mal assombrada? Não é possível. Viram Jesus? Estamos vendo um espírito, e ficaram com mais temor ainda. Mas no versículo 38, e ele lhes disse: porque estáis perturbados, e porque sobem tais pensamentos ao vosso coração. Eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o meu Jesus sabe o que você está pensando. O meu Jesus sabe o que eu estou pensando. Eles, espantados e atemorizados, pensavam. Ninguém falou nada. Eles ficaram com medo. E no interior deles, eles estavam pensando que era um fantasma. Ninguém disse nada. Ninguém assume nada. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos, diz: por que vocês estão pensando isso? Porque estão perturbados. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: por que estás perturbado nos teus pensamentos? Eu conheço os vossos pensamentos. Nada se esconde dos olhos do entendimento, do saber, da onisciência do nosso Deus.
E você veio a um lugar adequado para resolver a tua situação. No lugar em que não tem falta de vagas para te atender. Num lugar em que não precisa agendar o teu atendimento. Num lugar em que não custa caro o teu exame. Num lugar que não quebra a máquina de tomografia. Num lugar que não vai faltar ressonância. Nosso Deus conhece o teu interior. Ele conhece o teu pensamento. E Ele sabe por que você entrou aqui por essas portas hoje. Aleluia! E por isso Ele diz, porque estáis atemorizados. Eu já vejo o teu problema, já vejo o teu pensamento, já te coloco na mesa de cirurgia, já tiro o mal, já te dou remédio, você entra doente e sai curado, porque esse é o nosso Deus. Ele não age menos do que isso. Quando Ele faz, Ele prova. Ele está querendo agora mostrar aos seus discípulos que o medo deles não tem motivo, não tem razão. Vocês estavam com medo porque eu não estava aqui. Agora vocês estão com medo achando que eu sou um fantasma. Então eu vou provar para vocês que não sou um espírito. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Tocai-me, vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Ele mostra o porquê ninguém precisa ter medo quando ele diz, não tema. Ele mostra o porquê, a razão para a pessoa ter paz quando ele diz, paz seja convosco. Porque o que Jesus quer é que a paz seja conosco. Porque ser é diferente de ter. O que eu tenho eu posso perder. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Mas a paz for comigo, então é eterno. Não está. Estar é temporário. Ser é permanente. Paz seja convosco. Tenha paz ontem, tenha paz hoje e tenha paz amanhã. Glória. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas sabe o que aconteceu? Mesmo ele mostrando as cicatrizes, versículo 41. E não o crendo. Se há outro problema que os discípulos tinham dificuldade de crer. Por isso, queridos irmãos, eu não sei como seria se essa história da morte de Jesus e de sua ausência e de sua reaparição fosse hoje. Se eles, aqueles homens que viram, que viveram com o Mestre, tinham dificuldade de crer em Jesus e tinham medo de assombração, o que seria da igreja atual? Então toda vez que você ler esses textos, agradeça a Deus. Não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Quando diz a Bíblia, por causa da alegria, eles estavam maravilhados, porque é a primeira vez que estão vendo alguém que diz que voltou da morte. Então nós não sabemos qual seria a nossa reação frente a essa ocasião. E quando fala de alegria, não quer dizer que eles estavam extremamente alegres. Aqui está falando de uma euforia, está falando de um abalo emocional. Então eles estavam precisando de um norte. Só tocar e só ver as cicatrizes não foram suficientes. Então Jesus disse, deixa eu fazer mais alguma coisa. E é sobre isso que eu entendo uma das coisas que nós podemos aprender sobre esta palavra, a insistência de Jesus. Como Jesus foi insistente e como Jesus é insistente. Foi com aqueles e é com estes. Foi aquele dia e é hoje. Insistente comigo, insistente com você. Ai de nós se Jesus não fosse insistente para com as nossas vidas. Ai de nós se Jesus fosse inconstante, instável no relacionamento conosco, como nós somos com Ele e uns com os outros. Ele apareceu, Pai seja convosco. Era isso que Ele fazia. Não acreditaram. Vê as minhas cicatrizes, não acreditaram. Jesus pensa em mais alguma coisa. Como é que eu vou resolver esse problema? Tem alguma coisa para comer? Será que Jesus estava com fome? Óbvio que não. O objetivo de Jesus aqui não era exatamente comer alguma coisa. Eles apresentaram para Jesus uma parte de um peixe assado e um favo de mel. E Jesus comeu diante deles. A hora da ceia tinha passado, da janta. Aqueles dois discípulos que jantaram com esse Jesus lá em Emaús, voltaram imediatamente em Jerusalém. A hora da janta tinha passado, não é hora de comer, mas Jesus vai comer diante deles, não com eles, diante deles.
Vejam que eu estou comendo. Qual é o objetivo disso? O objetivo é mostrar para eles que espírito não precisa comer. Eu estou comendo, estou em carne, sou uma pessoa. Isso tudo é para Jesus abrir o entendimento, como diz o versículo 45, abrir o entendimento para que eles compreendam as Escrituras. É para que eles entendessem que está cumprindo em Jesus, versículo 44, tudo o que estava escrito a respeito dele, tanto na lei, quanto nos profetas e quanto nos salmos. Porque a obra de Jesus, ela é completa. A obra de Jesus é perfeita. Então, Jesus está mostrando, lembra que eu falei sobre tudo isso? Versículo 46, eu disse que convinha que Cristo padecesse. Convinha que ao terceiro dia ele ressuscitasse dos mortos. Isso ia acontecer, eu falei, eu avisei, eu mostrei, eu preguei, ensinei vocês em público, ensinei vocês como público, ensinei vocês em particular, mas vocês não entenderam, vocês não creram, vocês não ouviram, não deram a devida atenção. Quando eu dizia que ia morrer, um queria saber se podia sentar no trono comigo. Quando eu dizia que ia morrer, o outro queria saber se podia ter um privilégio no meu reino. Não ouviam o que eu pregava, não davam atenção, e quando vem o problema, acontece isso. Ficam atemorizados, ficam com medo, ficam desesperados. Quando se sentavam para ouvir a minha palavra, a única coisa que faziam era não ouvir. Mas tudo que está acontecendo eu avisei, porque assim, meus irmãos, tudo que acontece em nossa vida, Jesus avisa. Se houver algum desavisado, é porque não ouviu a palavra. Na vida do servo de Deus, Deus é quem orienta os pés, Ele avisa. Ele mostra o que vai acontecer, se agir corretamente e se agir erroneamente. Ele avisa. Só que às vezes nós estamos aos pés de Jesus e Jesus está dizendo: se prepara porque tem batalha, se prepara porque tem guerra, se prepara porque tem inimigo, se prepara porque tem luta, se prepara que você não está no céu, se prepara que você ainda não subiu, você está na terra, é um campo minado, o príncipe deste mundo é Satanás. Vigia com a carne, vigia com os olhos, vigia com a boca, vigia com a mão, vigia com o pé, vigia com o diabo, vigia com o mundo. E o povo está lá, observando o quê? Olhando se o músico toca, se o músico não toca, olhando, não ouve a palavra, aí vem a luta. Por que, Deus? Aí Jesus, amoroso, vem e insiste de novo: senta que eu vou falar de novo. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Jesus insiste em você. E agradeça a Deus por Ele ser Jesus. Então Ele mostra: espírito não precisa comer. Versículo 45 diz que Jesus abriu o entendimento deles. Conseguiram crer, conseguiram ver que aquele era Jesus. Jesus fala mais algumas coisas com eles ali, até o versículo 49. Aí no versículo 50, onde lemos no início, a Bíblia diz que Jesus levou eles para fora, foi até Betânia com eles, aldeia dos seus 3 grandes amigos, Marta, Maria e Lázaro. Sobe até Betânia, levanta as mãos e os abençoa, e conforme ele os abençoa, Jesus se aparta deles e ascende aos céus. Agora Jesus foi. Mas a diferença entre o primeiro desaparecimento de Jesus e a reação que isso aconteceu nos discípulos, ou seja, quando Jesus desapareceu dentro do túmulo, como que eles estavam? Atemorizados, atormentados, com medo dos judeus, com medo de Roma. Tinha uns que já estavam se dispersando e cada um pensando no que ia fazer da vida após aquele momento. Mas Jesus aparece, insiste com eles, fica mais um período com eles, agora ressuscitado, conversa com eles, orienta eles, e aí ele se despede e desaparece de novo. Mas o que aconteceu agora no segundo desaparecimento, quando eles resolveram ouvir a palavra de Deus, quando eles resolveram parar para ouvir, sem argumentar nada, sem pedir nada, sem questionar nada, só ouvir. Versículo 52: e adorando-o, eles tornaram com grande medo, com grande pavor, com grande espanto. O que está escrito na sua Bíblia? Júbilo, maravilhosamente. Não é com medo? Com grande júbilo, voltaram maravilhosamente para Jerusalém. Ninguém mais ia fugir para suas aldeias, não. Vão estar onde era para ficar, porque Jesus disse no versículo 49: fiquem em Jerusalém,
Ninguém vai para as suas aldeias, ninguém volta para a sua família, ninguém volta para a sua velha vida. É isso que Jesus está falando. Ninguém volta a fazer o que fazia, ninguém volta para a sua velha vida. Espera que do alto vai descer poder sobre vós. Fique em Jerusalém, porque eu vou mandar em Jerusalém o poder. Então, eles voltaram com grande júbilo para Jerusalém. E agora ninguém mais estava pensando em recuar. Versículo 53. E estavam uma vez que outra na igreja. E estavam uma vez que outra no templo. Versículo 53 diz assim: e eles iam para o templo só quando precisavam de alguma coisa. Que diferença! Que diferença! E sabe por que acontece essa grande diferença na vida das pessoas? Porque Jesus insiste em nós. É Ele quem promove isso. Ah, mas por que aquele fulano é assim? Por que aquele ciclano é abençoado? Porque ele é servo de Deus? Porque ele ora? Porque ele consegue? Porque Jesus insistiu nele. E Jesus está insistindo em você também. Está dizendo: se levanta. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Não tem nada com ladrão. Não tem nada com inimigo. Eu sou o bom pastor. Esse Jesus está dizendo: porque eu sou bom, eu insisto na sua vida. Porque eu sou bom, não abro mão de você. Não abro mão da chamada que eu te dei. Não abro a mão da unção que eu derramei sobre a tua vida. Ele insiste em mim. Ele insiste em você. Mas aqueles homens estavam agora com grande júbilo. Como está o teu coração hoje? Como está o teu coração hoje? Veja o resultado da insistência de Jesus. Eles começaram atemorizados e terminaram com alegria. Eles começaram apavorados com a situação, mas com a insistência de Jesus, eles terminaram louvando e bendizendo. Louvar é você elogiar a Deus. Louvar é você dizer que Ele é grande, Ele é maravilhoso. Louvar é você dizer que Ele é incomparável. Louvar é você tecer elogios a Deus. Mas aqueles que estavam louvando e bem dizendo, sabe o que é bem dizer? É você falar bem, mesmo quando as coisas vão mal. É você fazer o que Abacuque fez. Mesmo que nada vá bem, mesmo que tudo vá mal, mesmo que eu procure a ovelha no curral, ela não está lá. Mesmo que eu procure a vaca no campo e ela não está lá. Mesmo que eu olhe para a oliveira e não tem fruto. Mesmo que eu olhe para a videira e a videira está murcha. Aleluia. Mesmo que eu olhe para as circunstâncias e nada está bom, contudo, eu me alegrarei no Senhor, eu bendirei ao seu santo nome. Só tem essa fé, só tem essa capacidade em quem Jesus insiste. E Jesus está dizendo para mim, para você, nesta noite: eu quero que você saia daqui com grande júbilo. Eu quero que você saia daqui com grande alegria. Entrou destruído, vai sair reconstruído. Entrou caído, vai sair em pé. Entrou angustiado, vai sair renovado. Entrou enfermo, vai sair curado. Porque esse é o nosso Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite, mas eu sei que o meu Jesus tem algo adequado para a tua situação. Ele conhece o teu pensamento. Ele conhece o teu medo. Ele conhece o teu pavor, a tua angústia. Ele conhece você por dentro e por fora. E Ele está aqui nessa noite para derramar desse poder, para derramar desta unção, para derramar desta graça sobre a tua vida agora. O Jesus que apareceu lá é o mesmo Jesus que está aqui. Jesus está aqui nessa noite para te dar vitória. Santo, Santo, começa a falar com Ele.